Você conhece a história de Arthur Arão, mas será que conhece a história toda? Pause por um segundo e pense. Tudo o que você sabe sobre o mais famoso bandoleiro das missões veio de onde? Do seu avô? De um livro? De conversas que ouviu por aí? E se eu te dissesse que cada pessoa que conta essa história está, na verdade, contando uma versão diferente do mesmo homem? Nas antigas terras das missões jesuíticas, onde o Rio Grande do Sul encontra Argentina e Uruguai, existe um nome que todo gaúcho reconhece: Arthur Arão. Bandoleiro para uns, justiceiro para outros, lenda para todos. Mas aqui está o que é realmente fascinante. Depois de mais de um século, ninguém consegue contar exatamente a mesma história sobre ele. Isso não é coincidência. É algo muito mais interessante. Sabe aquele fenômeno de quando uma história passa de pessoa para pessoa e vai ganhando detalhes novos, perdendo outros, se transformando a cada narração? Com Arthur Arão aconteceu isso, só que em escala épica. Ele virou muito mais que um homem que existiu. Virou um personagem que o povo gaúcho criou e recriou conforme suas necessidades. Pense nisso. Numa região de fronteira, onde as leis eram distantes e a justiça nem sempre chegava, histórias como a de Arthur Arão não nasciam por acaso. Elas nasciam porque as pessoas precisavam delas. Precisavam acreditar que alguém fazia o que elas não podiam fazer. Que existia uma forma de justiça mais direta, mais próxima da realidade delas. Mas aqui está onde a coisa fica realmente intrigante. Cada geração, cada região, cada grupo social pegou a figura de Arthur Arão e moldou ela do seu jeito. O Arthur Arão dos estancieiros não é o mesmo dos peões. O Arthur Arão das cidades não é o mesmo da campanha. E o Arthur Arão de hoje definitivamente não é o mesmo de 50 anos atrás. Isso significa que quando estudamos Arthur Arão, nós não estamos apenas estudando um homem do passado. Estamos estudando como o povo gaúcho se enxerga, o que valoriza, o que admira e o que precisa acreditar sobre si mesmo. Cada versão da história dele é como um espelho que reflete os valores e os sonhos de quem está contando. E talvez seja exatamente isso que torna Arthur Arão tão especial. Ele deixou de ser apenas uma pessoa para se tornar um símbolo vivo, uma história que cresce e se adapta, que revela tanto sobre nós quanto sobre ele. Então, prepare-se para uma jornada onde vamos separar o homem do mito, descobrir como uma figura real se transformou em folclore e entender por que, mesmo depois de tanto tempo, ainda precisamos de histórias como essa. Porque a verdadeira pergunta não é apenas quem foi Arthur Arão. Então vamos começar pelo mais perturbador. Arthur Arão pode ter sido 3 pessoas diferentes, ou talvez nenhuma delas. Sim, você ouviu certo. Os registros históricos das missões são tão fragmentados, tão cheios de lacunas, que não conseguimos nem mesmo confirmar se estamos falando do mesmo homem em todas as histórias que circulam por aí. Imagine só a situação. Você cresce ouvindo sobre esse bandoleiro lendário, esse símbolo da bravura gaúcha, e quando vai atrás dos fatos concretos, descobre que os documentos oficiais mal mencionam o nome dele. As atas policiais da época falam de um tal de Arthur, o bandido das missões, aquele que anda armado pela região. Mas detalhes, datas precisas, descrições físicas, praticamente nada. É como se a história oficial tivesse deliberadamente apagado Arthur Arão, deixando apenas os rastros que o povo guardou na memória. E sabe o que acontece quando a memória popular é a única fonte? Ela vira argila nas mãos de cada narrador. Cada pessoa que conta a história molda ela um pouquinho. Adiciona um detalhe aqui, muda uma motivação ali, adapta o personagem para o que precisa que ele seja naquele momento. Pense na sua própria família. Quantas vezes você já ouviu a mesma história contada de jeitos diferentes pelos seus parentes? Agora, multiplique isso por gerações, por décadas, por centenas de pessoas espalhadas pelas coxilhas e pelos povoados das missões. O resultado é exatamente o que temos hoje. Um Arthur Arão que é todos os Arthur Arões que já foram imaginados. Mas aqui está o que realmente me mexe comigo. Talvez isso seja proposital. Talvez o povo gaúcho tenha criado deliberadamente um herói impossível de ser desmentido, porque os heróis reais sempre decepcionam. Os heróis reais têm defeitos inconvenientes, tomam decisões questionáveis, morrem de formas banais. Já um herói feito de histórias pode ser eternamente perfeito.
eternamente adaptável às nossas necessidades. E quando você para pensar nisso, percebe que Arthur Arão não é exceção, ele é regra. Quantos outros personagens da nossa cultura gaúcha existem mais na imaginação do que nos documentos? Quantas tradições que defendemos com unhas e dentes são, na verdade, invenções relativamente recentes que escolhemos tratar como ancestrais? Isso não torna essas figuras menos importantes, pelo contrário, torna elas mais reveladoras do que realmente somos. Se você está se reconhecendo nessa reflexão, deixa nos comentários qual personagem da cultura gaúcha você sempre acreditou ser histórico, mas que agora está começando a questionar. Mas se Arthur Arão é uma criação coletiva, isso nos leva a uma pergunta ainda mais fascinante. Por que exatamente as missões precisavam criar um bandoleiro como ele? Para entender por que Arthur Arão nasceu exatamente nas missões, você precisa fechar os olhos e se transportar para aquela região no final do século XIX. Imagine um lugar onde 3 países se encontram, onde a lei brasileira mal chegava, onde a autoridade mais próxima podia estar a dias de cavalgada. Agora imagine que você é um peão, um pequeno proprietário, alguém que trabalha duro e honestamente, mas que vive sob a constante ameaça de bandidos reais, de conflitos de fronteira, de injustiças que ninguém vai resolver por você. É nesse cenário que nasce a necessidade de um Arthur Arão. Porque quando o Estado está ausente, quando a justiça é lenta ou inexistente, o povo cria suas próprias formas de acreditar que alguém está fazendo alguma coisa. E não estou falando apenas das missões. Isso acontece em toda a fronteira, em todo lugar onde a civilização ainda está se estabelecendo. Mas as missões tinham algo especial. Elas carregavam o peso de uma história épica. Aquelas terras já tinham sido palco dos 7 povos das missões, das guerras guaraníticas, de Sepete e Araju. Era um lugar que respirava resistência, que tinha no DNA a ideia de que às vezes é preciso pegar em armas para defender o que é seu. Nesse contexto, um bandoleiro como Arthur Arão não era apenas possível, era quase inevitável. E aqui está o que me fascina. As histórias sobre Arthur Arão sempre seguem o mesmo padrão. Ele nunca rouba dos pobres, sempre tem uma justificativa nobre para os seus crimes, sempre protege os indefesos. Coincidência? Claro que não. O povo das missões estava criando o bandido que eles gostariam que existisse. O justiceiro que faria o que eles não podiam fazer. Pense em como isso funciona na prática. Quando alguém conta que Arthur Arão roubou um estancieiro rico que explorava seus peões, essa história não está apenas falando sobre Arthur Arão. Está falando sobre a raiva que o narrador sente contra a exploração, sobre o desejo de ver os poderosos pagarem por suas injustiças. Cada história sobre Arthur Arão é, na verdade, uma pequena vingança simbólica contra as desigualdades que marcavam aquela sociedade. E isso explica por que a lenda cresceu tanto, porque ela servia a todo mundo. Os peões tinham seu herói vingador, os pequenos proprietários tinham seu protetor. Até mesmo alguns estancieiros podiam se identificar com a figura do homem que não se dobra diante de autoridades distantes. Arthur Arão virou um símbolo tão maleável que cada grupo social conseguia ver nele o que precisava ver. Mas talvez o mais impressionante seja como essa dinâmica continua funcionando hoje. Quantas vezes você já ouviu alguém defendendo que, antigamente, as coisas se resolviam na conversa? Ou que, no tempo dos nossos avós, havia mais respeito? Essas falas estão carregadas da mesma nostalgia que alimenta a lenda de Arthur Arão. A saudade de um tempo que provavelmente nunca existiu, mas que gostaríamos que tivesse existido. Se você já sentiu essa nostalgia de um passado mais simples e justo, comenta aí embaixo. Que época você romantiza e por quê? Porque agora chegamos ao ponto mais delicado de toda essa história. O que a nossa necessidade de criar heróis como Arthur Arão revela sobre quem realmente somos. E agora chegamos ao ponto que realmente importa. Arthur Arão é muito mais um espelho do que um homem. Cada vez que contamos sua história, estamos revelando algo profundo sobre nós mesmos, sobre o que admiramos, sobre o que desejamos ser e sobre o que tememos que somos. Pense nisso. Por que escolhemos celebrar um bandoleiro ao invés de celebrar os trabalhadores honestos, os construtores de comunidades, os que realmente fizeram as missões prosperarem? Por que nossa imaginação coletiva se apaixona por figuras que resolvem problemas com violência ao invés de figuras que constroem soluções duradouras? A resposta é desconfortável, mas necessária. Porque, no fundo, uma parte de nós acredita que a força é mais eficaz que a paciência, que a justiça rápida é melhor que a justiça pensada.
E isso não é exclusividade gaúcha. Olhe para qualquer cultura do mundo e você vai encontrar seus próprios Arthur-Arões. Bandidos nobres, justiceiros populares, anti-heróis que fazem o que as pessoas comuns não podem fazer. Robin Hood na Inglaterra, Jesse James nos Estados Unidos, Lampião no Nordeste brasileiro. Todos eles têm algo em comum. Representam nossa fantasia secreta de que existe uma forma mais simples de resolver injustiças. Mas aqui está o que deveria nos fazer refletir. Quando romantizamos figuras como Arthur Arão, estamos também romantizando a ideia de que a violência pode ser nobre, de que quebrar a lei pode ser heróico, de que a justiça individual é superior à justiça coletiva. E essas ideias têm consequências reais no mundo de hoje. Quantas vezes você já ouviu alguém defendendo que bandido bom é bandido morto? Ou que, se fosse no meu tempo, isso se resolvia na bala? Essas falas carregam o mesmo DNA da lenda de Arthur Arão. A crença de que existe uma forma mais direta, mais autêntica de fazer justiça. E quando uma sociedade abraça essa crença, ela está escolhendo a nostalgia da violência ao invés da construção da civilização. Isso não significa que devemos abandonar completamente figuras como Arthur Arão. Significa que devemos entendê-las pelo que realmente são, reflexos dos nossos desejos e medos coletivos, símbolos que revelam tanto nossas virtudes quanto nossos pontos cegos. Arthur Arão representa nossa sede de justiça, mas também nossa impaciência com processos democráticos. Representa nossa coragem diante da opressão, mas também nossa tendência a simplificar problemas complexos. O verdadeiro valor da lenda de Arthur Arão não está em celebrá-la ou condená-la, mas em usá-la como ferramenta de autoconhecimento. Cada vez que contamos sua história, deveríamos nos perguntar: o que essa narrativa diz sobre mim? Que tipo de sociedade eu estou ajudando a construir quando escolho celebrar certas figuras e ignorar outras? Porque no fim das contas, Arthur Arão nunca foi sobre Arthur Arão. Sempre foi sobre nós, sobre nossa capacidade infinita de criar os heróis que precisamos, mesmo quando esses heróis carregam contradições que preferimos não enxergar. E talvez seja exatamente isso que torna essa história tão poderosa. Ela nos força a olhar no espelho e reconhecer que somos muito mais complexos, muito mais contraditórios e muito mais humanos do que gostaríamos de admitir. A próxima vez que você ouvir uma história sobre Arthur Arão, não se pergunte apenas se ela é verdadeira. Pergunte-se o que ela revela sobre quem está contando e sobre quem está ouvindo. Porque essa pode ser a lição mais valiosa que o bandoleiro das missões tem para nos ensinar. Se essa reflexão mexeu com você, comenta aí. Que outros mitos da nossa cultura merecem ser repensados? E se você chegou até aqui, deixa aquele like para ajudar mais pessoas a descobrirem essa história fascinante. E se inscreve no canal para mais conteúdos sobre a cultura gaúcha que vão muito além do óbvio. Até a próxima! E lembra, às vezes, as melhores histórias são aquelas que nos fazem questionar por que precisamos delas.